Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Nós temos entrevistado aqui políticos, temos falado de outros assuntos que não relacionados à política, mas se puxarmos aí realmente a conta no final, tudo passa pela política. Sobretudo nas cidades, tudo passa pelos vereadores, eles que fazem projetos de lei, eles que votam projetos. E hoje eu estou aqui para entrevistar o vereador Tico Costa. Tico Costa já esteve aqui no nosso programa, ele é empresário, vereador em Campinas, foi reeleito e de novo me dá o prazer aqui da entrevista. Tudo bem, Tico? Bem-vindo, hein? Boa tarde, Alberto, e a todos os telespectadores. Um prazer mais uma vez estar aqui, poder falar sobre os assuntos da nossa cidade, da reeleição. Estou aqui à tua disposição. Pois é, mais 4 anos, hein, moço? Tá preparado aí? Mais 4 anos de um desafio muito grande, que é ser vereador na cidade desse tamanho, né? Dessa grandeza, com tantos problemas, mas também uma cidade muito boa de se viver e, como você disse, a política é muito importante para a vida e para o dia a dia de todas as pessoas. Com certeza, com certeza. Que eleição diferente essa, né? Diferente. Meio louca, né? Bem diferente. A gente pôde ver isso na quantidade de votos nulos e brancos, né? As pessoas realmente desacreditadas com a política, de um modo geral. Mas, como você disse, é uma ferramenta importantíssima e tudo passa pela política. Então, acho que a missão de nós, vereadores eleitos, é fazer com que as pessoas voltem a acreditar cada vez mais nos políticos eleitos, para que a gente continue fazendo um trabalho aí pela cidade, Alberto. Quantos votos você teve dessa eleição? Eu tive 3.601 contra 3.025 da eleição de 2012, então um acréscimo aí de 20%. Então o que é o seguinte, né? Interessante que eu tenho um amigo que ele diz o seguinte: a eleição não é fácil, mas a reeleição é mais difícil. Por que é mais difícil? Segundo ele, né? Claro que cada um tem as suas explicações. Ele disse que é o seguinte: quando você se elege pela primeira vez, a pessoa votou em você, tem uma certa expectativa. Mas é claro, é evidente que por força das circunstâncias, você não consegue. E também se você não é eleito para atender aqueles que votaram em você, você é eleito para atender a população de uma maneira geral, né? E por isso você acaba, querendo ou não, você desagrada um aqui, outro, alguma coisa aqui, outra coisa ali. E aí é o seguinte, quando tem uma pessoa saindo para a cidade para falar bem de você, no final do dia, ela fala assim: olha, eu consegui aí umas 5, 6 pessoas que vão falar bem de você. Agora que você tem uma pessoa que sai para falar mal de você, ela chega aqui e fala assim: olha, tem mais de 200 falando mal de você, né? Assim mesmo? É bem assim mesmo. E assim, ainda as pessoas ainda não têm uma clareza do que é realmente o trabalho do vereador, do parlamentar. E às vezes a gente fica muito preso a serviços da prefeitura, do executivo. E muitas vezes, quando o executivo deixa de fazer determinada poda de árvore, tapa buraco, aí os vereadores que acabam levando essa culpa, vamos dizer assim. Mas, como você disse, a reeleição ela é muito mais difícil, você pode sentir na pele isso, Roberto. Mas assim, ainda assim a gente conseguiu aí 20% de aumento com relação à eleição de 2012. Ainda mais quando você pega um tema, né, para defender, polêmico. O Uber, vamos convir que é um tema polêmico. Você tem pessoas que são a favor, tem pessoas que não são a favor. Sobretudo você começa aí com a classe dos taxistas que se manifesta quase que na esmagadora maioria contra. Então isso também traz uma reflexão por vezes, mas aqueles que são contrários à ideia são vorazes, né, contra a ideia, não, Tico? Até que você recebeu ameaça de morte, né? É bem o que você falou, com relação de uma pessoa falar bem e outra falando mal. Quando a gente comprou essa ideia lá em fevereiro, quando a gente montou uma comissão de estudo, porque a gente entendia que não podia simplesmente apresentar um projeto de lei, mas entender, estudar e saber do que a gente estava tratando. Então, durante 4 meses a gente ficou com essa comissão, ouviu todos os envolvidos, inclusive a classe dos taxistas, o sindicato, a associação,
trouxemos a empresa Uber também para se manifestar, alguns especialistas, para então chegar numa proposta de lei que fosse bom para a população de Campinas. E é claro que a gente está mexendo e a gente entende isso com uma classe que trabalhava sozinha até então. Mas o Uber, com a realidade que é, a gente precisava comprar essa briga porque, como eu disse, é bom para a população, é um serviço mais barato, mas que a gente precisa colocar regras e foi esse o intuito do projeto de lei. Mas realmente foi uma briga dura. Lembro de um dia de 200 taxistas na Câmara e uma pressão muito grande. Como eu disse, respeito, mas a gente, quando tem uma ideia, a gente precisa ir com ela até o final. Ô, Tico, mas em que pé está essa situação hoje? Como é que está esse projeto? O projeto hoje ele se encontra na Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara. Hoje tem uma matéria do presidente dizendo, presidente Rafa Zimbaldi, que vem a votação ainda esse ano, mas enquanto a Comissão de Legalidade não der o parecer dela, fica inviável ele vir à votação. Então a gente está aguardando esse trâmite para então pedir urgência na votação e poder destravar isso de uma vez por todas. Pois é, porque nesse momento a gente percebe que há alguns dias atrás, isso, claro que antes até da eleição, isso estava de uma efervescência muito grande, nós estávamos acompanhando. Aí depois deu uma amainada. Eu trouxe aqui no programa o Schneider, né? Querido Schneider, um abraço para ele, né? E ele já se posicionou aqui, ó. Se não tiver a tarifação, se não tiver a tributação do Uber e tal, ele vai ser contra o projeto. O parlamento é isso, né? São pessoas favoráveis e contrárias a determinadas proposições. O que a gente coloca no projeto é justamente isso, que a gente quer deixar a coisa mais justa hoje. Hoje nós temos um serviço operando na cidade sem qualquer regramento, que tem um regramento da empresa, mas não tem um regramento do município. E a gente prevê no projeto que ele pague o ISS-QN do município, que a empresa também pague sobre todas as viagens. E com relação aos impostos pagos pela categoria de táxi, são 2 vistorias anuais. O que diferencia eles é que eles participam de uma licitação para entrar, né? E a questão do aplicativo não tem isso. Mas a gente quer deixar a coisa justamente mais justa para os dois lados e que o serviço continue operando com legalidade e dando segurança aí aos usuários. Então, ô Tico, mas a partir do momento que houver essa tributação para aqueles que do aplicativo, né, que estão trabalhando aí como Uber, não vai encarecer a ponto de ficar equilibrado com o táxi? Veja, Alberto, o que a gente coloca no projeto é o ISS-QN do município, que é 5%. Isso quer dizer que uma corrida de R$10 vai passar a custar R$10,50. Uma corrida de R$10 hoje com o aplicativo, comparado com o táxi, ela fica menos do que a metade. Então a gente tem certeza que isso não inviabiliza o negócio. Mas por que é menos da metade? O taxista está cobrando muito, a categoria cobra muito? Ou de repente há alguma coisa que poderia se fazer no sentido de baixar o tributo do taxista? Acho que a questão aí, e eles já estão se adequando para isso, é que o serviço de aplicativo, você está aqui, você pediu um carro pelo aplicativo e foi até a rodoviária. Esse carro te levou até lá e cobrou aí, vamos supor, R$10. Quando ele chega lá e te deixa, já tem outra pessoa chamando o mesmo veículo. Então isso torna mais barato o serviço. Enquanto que o táxi, ele fica no seu ponto fixo, parado, esperando que as pessoas o chamem. Então, como eu disse, eles já estão trabalhando para resolver isso. Eles lançaram também um aplicativo muito semelhante, né? E para que eles consigam fazer essa interlocução das pessoas com os motoristas. Olha, Tico, eu vou falar uma coisa, que não foram muitas vezes, mas eu já usei, como já usei táxi muitas vezes, já usei Uber algumas vezes. Não tem nada contra os taxistas, nada. Mas até porque talvez seja algo que esteja sendo implantado e procura-se fazer o melhor trabalho, alguma coisa, sei lá, mas que o tratamento que você tem no Uber é uma coisa assim maravilhosa. É fantástico e eu não temo que isso perca qualidade.
Porque quando você já usou, você sabe. Sim, você eu já dá uma usei. nota para o motorista de 1 a 5 e o motorista dá uma nota também para o Porque depois você passageiro. recebe você tem que avaliar quem te levou. quem te levou. E quem te levou avalia também. Exatamente. E o motorista que tem a nota média de 4,6 abaixo, ele é desligado da plataforma. Então, eu não temo que a qualidade caia, justamente porque eles se preocuparam com essa questão, né? E tanto o motorista dá a nota para o passageiro também, porque acontece muito de motorista pegar aí um passageiro na balada, alcoolizado e trata mal o motorista. Então, Sim, a recíproca tem também os dois lados. E aí o passageiro também é desligado da plataforma. É? Exatamente. Quer dizer, se o cara foi mal criado, maltratou, quando ele chamar, ele não é atendido? Exatamente. Olha. Não, ele é desligado e não consegue chamar mais. Não consegue mais. Então, Interessante. tanto nota 4,6 de média pro motorista quanto pro passageiro. Olha aí. Porque, gente, tem passageiro nojento, chato mesmo, como em todo lugar. Uma vez um político que eu me reservo no direito de não falar o nome, até porque está na ativa, e ele me disse certa feita: Alberto, há políticos corruptos? Mas você não imagina o que tem de eleitor corrupto também. Bom, o que tem de eleitor que pede troca é uma coisa impressionante, né? O que vocês políticos precisa ter uma paciência assim enorme também, né? E hoje com rede social, a pessoa fala o que quer, né? E muitas vezes não está preparado para ouvir o que você tem para falar, né? A gente precisa falar da legalidade, do que é possível e do que não é possível um político fazer. Mas, também sem citar nome, mas uma pessoa chegou na eleição e falou assim: olha, eu estou precisando de uma... Tem um salão de cabeleireiro, eu estou precisando de uma cadeira aqui pro salão. Eu falei: olha, infelizmente, a gente está aqui para ajudar a comunidade, né, as pessoas. Não é esse o intuito aqui do mandato. E ela ficou brava, rapaz. Ela tá vendo? me falou aí uns palavrões. Então é importante falar isso ao vivo também, porque a gente passa algumas coisas na rua e agora não só na rua, mas nas redes sociais. Sabe de uma coisa, Tico? Vou dizer para você com sinceridade, é o seguinte: se você atende a um pedido desse, é o início da corrupção. É o início da corrupção e hoje em dia, eu não sei como é que era antes, mas talvez fosse mais solto isso, né? Mas ainda bem que aí tem o Ministério Público, tem tudo, os políticos são monitorados, né? Isso é importante e é até um álibi pra gente para falar não, né? Com certeza. A gente não pode, isso é um erro, isso não pode ser feito. Então, e essa pessoa que pede isso, ela espalha. Porque ela fala: não, vai lá que ele te dá uma cadeira, então, ele te dá isso, te dá aquilo. Se tem uma coisa que o meu gabinete não foi assistencialista desse ponto. Mas tá certo, parabéns. Não pode ser mesmo. A gente fez a coisa do jeito que tinha que ser feito. Muito bem, estou entrevistando aqui o nosso querido Tico Costa, vereador, que ele foi eleito com 3.601 votos. E um voto, né? 3.601 votos ou voto, agora já fiquei na dúvida. Votos, plural, né? São 3.601 votos. Claro, né? Claro, tá me dizendo aqui a diretora do programa. Ela abre a mão e fala: claro que são votos. Então tá bom. 3.601 votos aqui pelo PP em Campinas. De volta com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando aqui Tico Costa, vereador reeleito pelo PP com 3.601 votos em Campinas. Ô Tico, nós falamos aqui, né, nos programas, logo os primeiros programas que sucederam a eleição, né, de alguns candidatos que tiveram 0 votos. Nem ele mesmo votou nele. Puxa vida, né? Então, você vê, a gente relacionou aqui, né, tá aqui marcado aqui os candidatos que não tiveram votos, ó. 0 voto. Procurei aqui, acho que me perdi um pouquinho aqui. Achei. Sueli Vogel, Joaninha Ramos, Catarina Ramos, Cléo Souza, Rosana Ramos e Priscila. São 6 candidatos, 0 voto. Eu não entendi por que as pessoas se candidatam. Se não me engano, todas mulheres, né? Todas mulheres. É para compor, o coeficiente de mulher, não é isso? Isso é muito ruim, né, para a democracia. Às vezes a mulher acaba entrando para disputar a eleição justamente para compor os 30% de participação feminina que precisa ter num pleito eleitoral.
E acaba que nem ela acaba fazendo campanha para ela mesma, né? Ela acaba... Aquele negócio, a mulher fala ruim. assim, não, eu não quero. Não, mas você precisa ir. Não quero. Não, mas você precisa ir para compor aqui. Mas não vou votar, nem eu vou votar em mim mesmo. Quer dizer, então... É bem isso. O que poderia, não sei, isso aí é uma questão para se estudar e tal, isso acho até que nem deve ser a nível municipal, acho que deve ser isso nacional. Se você estudar um percentual de mulheres de cadeiras eleitas. Foi o que a gente falou aqui da outra vez que eu vim. Acho que as mulheres, elas precisam se unir mais em nome de uma candidata, por exemplo. Acho que surtiria mais efeito do que sair aí 30% de mulheres e elas acabarem não fazendo a campanha do jeito que ela tem que ser feita. Mas essa é uma ideia, de ter aí um percentual, né? Não sei se os 30%, mas algum percentual. Hoje a Câmara, mais uma vez, elegeu apenas uma, né, de 33. Tínhamos a Neuza do São João. do São João. E agora teremos a Marcela. Mas eu acho que um percentual eleito seria muito melhor. O que você acha? Tudo bem, muita gente agradece o coeficiente, mas muita gente lamenta. Paulo Búfalo, por exemplo, deve ter lamentado demais o coeficiente. Mas o que você acha como político? Porque o que aconteceu com o Paulo Búfalo, ele teve 6.355 votos, não se elegeu por conta do coeficiente. Hoje, de repente, quem se beneficiou com o fato dele não ter conseguido a eleição, amanhã pode se prejudicar, amanhã pode estar na mesma situação. Inclusive com o Paulo, na eleição de 2012, aconteceu o inverso com a mesma legenda. Com a mesma candidata, inclusive. Então, lá ele teve um pouco a mais de votos que ela e veio para a Câmara e agora inverteu. Você vê que coisa, né? Mas essa também é uma coisa que precisa mudar, é o famoso distritão que está sendo discutido na Câmara Federal, que seriam os mais votados. O ruim é que isso acaba um pouco com a ideologia partidária, né? Porque, teoricamente, o candidato não precisaria de um partido aí para se eleger, né? Trocando em miúdos. Sim. Porque ele bastaria ter mais votos. Mas há um estudo aí no sentido de que tenhamos uma redução sensível e drástica dos partidos, porque 35 partidos ninguém merece, tio. Isso precisa acontecer urgente. Eu garanto a você, eu não vou desafiá-lo, mas eu garanto a você que não tem um vereador na Câmara que consegue falar o nome dos 35 partidos assim, sem respirar. Porque vai esquecer as siglas. É que você falou os 35 que... Na Campinas eu acho que não tem 35. Não, mas de qualquer forma no país tem. Não dá para falar. Não dá, não tem a mínima chance. Não dá para falar. Diego, eu trouxe aqui, conversei com o Fernando Mendes, né? O bispo Fernando Mendes agora, que também teve uma eleição expressiva, né? Uma votação expressiva, e ele vai ser um dos vereadores agora na próxima gestão. E eu perguntei a ele se ele tinha algum projeto assim que já pudesse revelar e tal. Aí ele disse que é mais ou menos que nem treinador de futebol. Você também não pode falar o time que você vai escalar por causa do adversário e tal. Vocês têm essa... é uma rivalidade sadia, mas eu não me recordo, assim, não vou dizer roubo, né, mas a apropriação indébita de algumas ideias de projetos de vereadores entre vocês lá? Eu não passei por isso nessa legislatura, vou te ser muito sincero. O que eu falo é que a gente precisa priorizar e valorizar um pouco mais as comissões permanentes da casa. O projeto do Uber, por exemplo, nasceu de uma comissão de estudos. Mas eu que sou presidente da comissão de segurança, lá a gente elaborou alguns projetos. E quando você faz essa discussão, fica até chato de um outro parlamentar te roubar a ideia, porque você já está discutindo o assunto, né? Tá. Então acho que a gente tem que valorizar mais as comissões, as permanentes, criar as de estudos, mas isso acontece. Em Campinas não vi acontecer. Você não viu ainda? Não. Ô Tico, o que dá mais força para o vereador? Projetos que ele lança na Câmara, fiscalização, olhos abertos com respeito ao Executivo, ou pedidos ao Executivo. Tem muita coisa que você, como vereador, não pode fazer, mas você pode pedir, né? O que é que robustece mais o vereador? Olha, eu acho que a soma dos três tópicos aí que você citou são importantes.
Claro que eu acho que o trabalho mais importante do vereador é justamente o de fiscalizar. Não que os pedidos não sejam uma forma de fiscalização, eu sempre digo isso. Porque a hora que você pede ao prefeito e sinaliza que ali tem um problema para ser resolvido, também é uma forma de fiscalização. E aí temos os projetos de lei também que a gente propõe à casa. Com o número de leis que já tem na cidade, só surgindo um fato novo para que a gente consiga fazer uma lei. Não tem mais o que fazer. Foi o que aconteceu com o Uber. Porque como é que você vai criar lei? Nós temos, acho que, 12 ou 13 mil leis na cidade, né? Aí acaba muito que o vereador fica nessa questão de nomenclatura, que também é importante, mas dá nome de rua, nome de praça. E aí por isso que eu falo que as comissões também têm que ser valorizadas. Das comissões saem muitas propostas, muitas vezes não uma proposta de lei, mas sugestões ao governo municipal, ao governo estadual, as moções. Então, eu acho que tudo é muito importante. Muito bem. Nessa campanha, diferenciada, por sinal, e também é o seguinte, diferenciada, mas vocês têm que se acostumar, porque daqui para frente não vai ter mais aquela farra entre aspas, né? Não vai ter, dificilmente você vai ter tanto dinheiro, porque vai ser muito complicado para doação, a não ser que pessoas doem, como doou aí um beneficiário do Bolsa Família, alguns milhões, né? Poxa vida, né? Impressionante, mas vai ser muito difícil. À luz da realidade, à luz da justiça, vai ser uma campanha muito complicada. Vão ser todas as daqui para frente. Qual o papel das redes sociais na sua campanha específica? Olha, eu acho que contribuiu de uma forma muito importante as redes sociais. Eu falo sempre isso, que a rede social não adianta você usar ela nos 45 dias de campanha. Sim. Você tem que fazer um trabalho e criar um público de rede social, e foi o que a gente fez durante o mandato. Nós temos aí uma assessoria que nos ajuda a cuidar disso, então a gente estabeleceu esse contato e esse diálogo com as pessoas através das redes sociais, respondendo aos questionamentos, enviando as respostas necessárias. E aí, quando a gente precisou das redes sociais para falar de campanha de eleição, a gente conseguiu. Então, criar esse canal com as pessoas para poder você usar de uma forma que te favoreça as redes sociais. E Tico, até que ponto ela prejudica hoje o cuidado de vocês? Porque nós vivemos num Big Brother mundial, né? Exatamente. Hoje não tem mais jeito, o que acontece lá fora, imediatamente você está sabendo aqui. E você sabe que todo mundo hoje, viu, com perdão aos nossos queridos cinegrafistas que estão aqui, todo mundo é um cinegrafista hoje. Porque se você pegar na sua rede social, você coloca o seu smartphone, já faz ao vivo e tal, você pode ser um cinegrafista de péssima qualidade, mas você acaba mostrando tudo que está acontecendo, né? Infelizmente. E isso você vai ver daqui a pouco, se as pessoas não tomarem juízo mesmo, quantos e quantos políticos vão ser flagrados ao vivo, em tempo real, na corrupção. Isso vai acontecer. Vamos ver então, isso. Por conta disso, se bem ou mal, o fato é que, imagino, todo mundo esteja um pouquinho mais na linha e tal. Um comentário. Como é que você reage a um comentário negativo envolvendo o seu nome nas redes sociais? Olha, a gente responde a todos. O comentário, quando ele é ofensivo, pra gente, eu acho que em 4 anos de mandato a gente baniu 5 ou 6 pessoas. Que eu tenho certeza que não eram pessoas muitas reais, eram fakes. Mandado, né? Fakes. Mas a gente responde a todos, mesmo quando é uma crítica, e eu acho que é com a crítica que a gente tem que dar a maior atenção, porque quando estão te elogiando é porque o negócio, a coisa tá boa. Se a pessoa está criticando, você tem que dar atenção e dar respostas. E a gente deu respostas a todas as pessoas que nos procuraram, inclusive quando eram críticas. Então a gente tem que responder com naturalidade, com a verdade. E agora, se vir para um lado ofensivo, aí não tem jeito. Eu costumava fazer assim, né? Sobretudo no meu tempo de rádio, porque eu ia narrar um jogo da Ponte Preta, eu postava uma foto minha lá no estádio, e aí ficava uma briga entre ponte pretanos e bugrinos ali, um xingando, ofendendo o outro. E da mesma forma, quando eu ia ao estádio do Guarani, postava e começava aquela discussão e tal. E quando o meu nome era envolvido, tal, evidente que a gente lê tudo, né? Eu sempre falava o seguinte: apelou, perdeu. Apelou, xingou, eu excluo, não tem como esse negócio. Porque a rede social, querendo ou não,
acima de tudo, você é um ser humano. Você também sente. Se a é pessoa... difícil separar, né? Lógico, sem dúvida. É difícil separar. E quando há uma crítica ao seu trabalho, a alguma coisa que foi desenvolvida, vá lá. Mas quando as pessoas começam a te ofender a sua moral, aí realmente é uma coisa muito complicada. Eu tenho a minha página política e tenho um Face pessoal, né? Eu lembro que uma vez eu postei uma foto com meu filho e o meu filho tinha passado aquela tinta de festa de criança. Estava no aniversário, a gente postou. Aí entrou uma moça e falou assim, essa tinta você comprou com dinheiro público? Aí eu falei assim, é público, porque eu recebo dinheiro público, né? Mas desse nível a coisa, é complicado. E é difícil você separar o que é pessoal do profissional, né? Então... Muito bem. Visão Geral entrevistando hoje o vereador Tico Costa, vereador reeleito para a próxima gestão na cidade de Campinas. Aliás, vereador, a gente aqui falou da única mulher na Câmara eleita. Na verdade, a gente falou Marcela, mas é a Mariana Conte, né? Perdoe, Mariana, minha colega aí dos próximos 4 anos. Do PSOL também, né? Do PSOL também. Quase 7 mil votos, né? Uma votação expressiva, sem dúvida, né? Olha, a gente fala, se arrumar, porque é o seguinte, candidato a prefeito, vamos lá, você tem 6, 7, 8, mas com força para chegar, de repente você tem 2, 3, 4. Isso. Muito bem. Agora, quantos candidatos a vereador? 838, acho. 838. Por mais que você trabalhe, que você vá atrás do eleitor, o eleitor fala para você, olha, adoro você, Tico, gosto do seu trabalho, mas sabe que o meu primo é candidato, eu preciso votar. Não tem muito isso? É o primo do avô, da tia, da namorada, é complicado. Alguma coisa, né? Não, e você vê que a população de Campinas, ela vem crescendo e a gente já teve vereador eleito com 25 mil votos. E sim, hoje, lá atrás, Jonas, o próprio Carlão, Marquinhos. Foi muito votado. Agora, hoje, ainda mais com o aumento do número de partidos, aí aumenta o número de candidatos e aí fica... Você quer ver? Eu vou pegar aqui. Acaba que 3.601 votos, como eu tive, é uma votação super expressiva. Super. O menos votado de todos que conseguiu se eleger foi o Carlão do PT, sim, com 2.241. Sim. Né? Os demais, tudo bem, 2.700, 2.900, mas não é fácil, não. E o mais votado foi o Rafa Zimbaldi, com 11.640 votos. Indiscutivelmente, o Rafa faz um trabalho muito bonito. Muito importante. E foi extremamente importante lá atrás também, quando da cassação dos prefeitos, né, do prefeito Hélio e tal. Então, ele teve uma visibilidade muito grande. Exatamente. Isso aí, com todo o merecimento, o Rafa, já no seu 3º mandato, vem fazendo um trabalho muito importante para a cidade e com a criação aí dos 2 distritos, que era um sonho, né, da região, ele encampou essa luta e super merecida a votação que ele teve. Com certeza. De certa forma, quem extrapolou é uma situação, né, complicada, né? Na verdade, não extrapolou. A lei estava aí, ela permitia até 15 assessores e as pessoas dentro da verba de gabinete acabavam fazendo isso. Mas não é um número, 15 assessores para os vereadores de Campinas, não é um número assim acentuado, não? O que você acha? Eu acho que 10 é um número aceitável, até porque eu já tinha os 10. Né? Então... Agora, eu também não vou questionar quem tinha mais, porque às vezes a pessoa tem um trabalho mais espalhado, eu tenho um trabalho um pouco mais concentrado numa região, fica mais fácil de trabalhar com menos pessoas. Os vereadores que têm trabalhos em vários pontos da cidade, eles precisam colocar pessoas nesses locais até para continuar atendendo esses locais. Então, não vou aqui julgar quem tem mais, porque o trabalho de cada um é o trabalho de cada um. O que acontece é que agora todos vão ter que ter 10 e aí vão ter que ser adequados. Mas então na sua visão, você tem um número de assessores condizente, compatível com a área que você tem, no caso, reduta eleitoral? Deixa eu te explicar. Eu fui eleito em 2012, 95% dos meus votos foram no lugar que eu nasci. Eu expandi esse trabalho, tanto é que hoje minha votação ela ficou 60% nesse reduto e os outros 40% ele ficou espalhado na cidade toda. Mas, além de atender o reduto, é claro, a gente é vereador da cidade, né? Sim. Agora, tem vereadores que têm picos de trabalho
em todas as áreas da cidade. E aí pode ser que isso explique o fato de ter um pouco mais de assessores. Eu tenho os 10 e os 10 para mim dá conta da cidade. Agora, também não dá para eu questionar quem tem mais, porque o trabalho de cada um é cada um que tem que tocar, né? Fato que agora todos vão ter que ter no máximo 10. Falar em máximo, a gente falou há pouco aqui de mais de 800 candidatos a vereador. Não poderia se estudar uma forma de se fazer uma determinada triagem? Veja, eu não acho que quem não teve a oportunidade de ter tido uma escolaridade melhor, eu não acho que nenhuma questão social seja um privilégio para as pessoas estarem se candidatando ou não. Eu acho que todo mundo tem o direito, à luz da Constituição, todo mundo tem que ser banhado pela lei da Constituição. Porém, a gente percebe, por vezes, pessoas que não estão preparadas para a vereança. Você não acha que a gente poderia ter um trabalho de triagem, sei lá, um vestibular? Um curso, né? Alguma coisa. Eu me lembro que em 2011, quando eu resolvi me filiar a um partido político, porque eu não era filiado, e então me candidatar, a primeira coisa que eu fiz foi entender o que era a função do vereador, né? E a gente percebe nas campanhas eleitorais que muita gente não tem esse discernimento e não sabe realmente o que um vereador eleito pode fazer e deve fazer. Eu acho que pelo menos isso as pessoas tinham que entrar num pleito eleitoral sabendo. Porque a gente vê muitas propostas mirabolantes, né? As pessoas falando realmente não tem o mínimo conhecimento. Muita besteira. O fato da escolaridade, nós tivemos um presidente que não tinha escolaridade. Então, privar as pessoas por isso, eu acho que não deve. Mas tem que ter aí um mínimo de conhecimento do que é o cargo, né? Para poder disputar uma eleição. Mas eu acho que o fato de diminuir o número de partidos já vai diminuir muito o número de candidatos também. Hoje nós temos o partido pode lançar até 50 candidatos a vereador. Aí nós temos 35, a gente chega nesse número. 1 milhão e pouco. Aí tivemos 808. Se diminuirmos aí para 6, 7, 8 partidos, esse número vai diminuir drasticamente. Também. E aí aquelas votações antigas que a gente tinha, né, expressiva para vereador, eu acho que elas voltam a acontecer. E o presidente da Câmara não teve isso aí é regimento da Câmara, por exemplo. Pode-se determinar que o mais votado seja naturalmente o presidente da Câmara, sem que haja necessidade da eleição? Não, o regimento da Câmara, ele prevê que o mais votado, ele abre a primeira sessão legislativa. Mas logo após já tem que haver eleição entre os vereadores. Mas há cidades em que a maior votação determina a presidência da Câmara? Eu desconheço, Roberto. Eu sei que em Campinas funciona desse jeito. Se há alguma cidade, não é do meu conhecimento. Mas aqui em Campinas é assim, o mais votado ele assume a primeira sessão e logo após já tem que haver aí a eleição para eleger o presidente. Como é que você imagina a próxima gestão? Porque nós passamos, talvez nós tenhamos vivido, talvez estejamos ainda nela, uma das maiores crises da história, né? Eu realmente confesso que vivi uma crise muito grande, né, nesse momento. E mudou-se o presidente e tal, estão aí com o novo presidente, já tem eleição para presidente também, em 2018, né? Vamos ter eleição para presidente. Como é que você imagina a próxima gestão sob o olhar político, não só de Campinas também, mas de uma maneira geral? Eu vejo, a gente precisa sempre acreditar num futuro melhor, Roberto. Eu acho que Campinas, falando um pouco da cidade, o prefeito Jonas teve muito trabalho, assumiu uma cidade toda conturbada, com aquela questão de cassação do prefeito Hélio, depois do prefeito Demétrio, 3 prefeitos em um ano na cidade, assumiu finanças complicadas, além disso, enfrentou toda essa crise política que diminuiu a arrecadação da cidade também. Então, Campinas viveu maus momentos, mas o prefeito soube conduzir muito, muito bem isso. E aí, a nível federal, eu acredito que a economia volte a andar, e eu sou empresário, então eu espero muito que isso aconteça, né? Esse ano a gente dispensou 6, dos 60 funcionários a gente dispensou 6 e não conseguiu recontratar. Então eu espero muito que a economia volte a caminhar e que o país volte a crescer.
Muito bem, Tico. E não é só você que espera, não. Eu espero e todo mundo que está acompanhando o nosso Visão Geral, com toda certeza. Ó, não deixe de acessar o site da Rede Família, redefamilia.com.br. Navegue no site, você vai se inteirar de toda a programação. Pelo site você também acompanha ao vivo toda a programação aqui da Rede Família, inclusive o Visão Geral. Às vezes você está num lugar onde não tem como assistir a televisão e tal, mas você tem um smartphone, pode baixar o aplicativo, se for um Android, se for o sistema iOS, um iPhone, você também entrando no redefamilia.com.br, você assiste em tempo real nossa programação. 16 anos já, Alberto, no ramo da distribuição de bebida. Distribuição de bebidas. Nós temos aí um atacado em Campinas, há 16 anos. Uma empresa aí de médio porte, com 60, 70 funcionários. Então a gente, para todos os bares aí da cidade, a gente faz essa distribuição. Olha que interessante, hein? E onde fica a tua empresa? Fica na saída para Valinhos, no bairro da Vila Formosa. Tá, e como é que chama? Tico e Teco, distribuidora de bebidas. Ah, é verdade, a gente falou aqui do Tico e Teco. Na verdade, você é o Tico e o outro seu irmão lá é o Teco. Meu irmão acabou virando Teco por ocasião, né? Meu apelido é Tico desde criança. Quando a gente montou a empresa, botou o nome, aí ele virou Teco. Né? Ah, tá. Ô Tico, fala aí, que você lembra, assim, algo mais expressivo que você tenha solicitado ao prefeito, que você tenha atendido, que tenha trazido benefício para a população. Beto, a gente trabalhou pela Comissão de Segurança. Eu lembro que logo em 2013, a gente foi até Indaiatuba verificar como é que funcionava lá o monitoramento da cidade, que eles tinham reduzido em 70% o roubo e furto de veículos. Tá. E a gente verificou um sistema super inteligente que eles instalaram na cidade, com câmeras com leitura de placa. Então a gente, com a comissão, foi até lá, fez um relatório, encaminhou ao prefeito Jonas e pediu para que ele trouxesse esse projeto também para Campinas. E no final do ano passado ele implantou o Campinas Bem Seguro aqui na cidade. É claro que se você comparar Indaiatuba com Campinas, são particularidades Sim. totalmente diferentes. Tamanho. A gente precisa de muito mais equipamento, mas já temos aí acho que 30 câmeras trabalhando, operando na cidade. Já prendeu por esse sistema 55 indivíduos. Então o cidadão tem o carro roubado hoje na cidade, além de ligar 190, ele liga no 153 da guarda. Fazer questão de dizer isso, quando a pessoa tivesse teu carro furtado ou roubado, ligar no 153 e as câmeras que estão em vários pontos da cidade passam a monitorar esse carro. E ela deixa de seguir o carro, mas começa a seguir o carro que está acompanhando esse carro. Porque quando o cara o ladrão vai roubar, ele vai sempre com o carro quente, né? E aí leva um outro indivíduo, ele rouba ou furta o carro, e aí esse carro vai acompanhando o carro até o destino aí, que muitas vezes é um desmanche. Isso aí é o que acontece normalmente. Mas aliás, o secretário Baggio, né, esteve aqui comigo, Sim. né? E falou também desse sistema e tal. Então, por exemplo, quando tem um carro furtado, normalmente o carro que está imediatamente atrás é o carro do comparsa. Exatamente. Mas a bandidagem já não sacou isso aí? Já não faz as coisas diferentes? Eu acho que eles ainda não migraram, né? Mas até porque a Polícia Civil tá... Porque aí a Guarda Municipal, o que ela faz? Ela faz um relatório, entrega isso para a Polícia Civil e isso serve como prova para prender em flagrante, muitas vezes, o indivíduo. É claro que o crime migra, né? Quando ele vê que está ficando muito difícil de um jeito, ele vai mudando as estratégias. Né? Mas foi um sistema muito importante que entrou na cidade e que vai crescer muito ainda, né? O projeto deve terminar em 2017, no final de 2017, com a instalação de 300 pontos monitorados. E essa comissão de segurança permanente que você faz, que você acompanha, tem muito a ver com as Consegues também, que são as seguranças dos bairros, essa coisa toda. Isso aí, periodicamente, vocês têm relatório sobre isso? O que a gente fez foi aproximar a Câmara Municipal dos Consegues. Nós temos hoje 11 Consegues ativos na cidade, né? Que são as pessoas aí que
nos bairros discutem os problemas e levam aí a Polícia Civil, a Polícia Militar. A gente aproximou a Câmara Municipal dos Consegues. E isso foi muito importante. A gente criou, inclusive, o Dia do Consegue na cidade. É uma lei nossa que para valorizar essas pessoas que trabalham gratuitamente e que ajudam muito na segurança. A segurança que é um dever de Estado, mas precisa da participação de todos. E um outro projeto de lei que nasceu sob uma sugestão do Consegue foi um dia que a gente estava discutindo o roubo de carga na cidade de Campinas, porque aqui virou aí o Triângulo das Bermudas do roubo de carga. Verdade. Tem Anguera, Bandeirantes, Dom Pedro, todas as Santos Dumont. Então a gente criou uma lei para que o empresário, a empresa que esteja envolvido na receptação do roubo de carga, que ela tenha um alvará cassado pela prefeitura. Porque a pena é muito branda, o Código Penal ele é muito brando com relação a isso. Então acaba que o cara paga uma fiança, continua e é ele que alimenta o crime. Com certeza. E quando a gente fala em roubo de carga, parece uma coisa tão, né? Roubo de carga. Não, roubo de carga tem envolvimento, tem homicídio, o motorista passa por situações complicadas, pai de família, aquela coisa toda. Enfim. Tico, obrigado, viu? Mais uma vez ter recebido você aqui nesse feriado, né? Você ter se disposto a nos dar essa entrevista. Muito agradecido. Eu que agradeço, Roberto. Mandar um abraço aí a todos os telespectadores, dizer que o nosso mandato vai estar à disposição aí por mais 4 anos, nosso gabinete na Câmara Municipal. Nos procurem, porque com certeza vocês vão ter o tratamento que a população de Campinas merece. Muito bem. Então tá, muito obrigado, meus amigos. Eu entrevistei aqui o Tico Costa, vereador reeleito pelo PP em Campinas. Mais 4 anos de sucesso, boa sorte, Deus abençoe você e a todos vocês, meus queridos amigos, obrigado pelo carinho da audiência, saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, vereador? Vamos nessa. Mais um cafezinho, né? Mais um café.